Anatomia e Fisiologia Humana, Sistema Circulatório, Coração e Vasos, aula 9. Coração. A imagem do coração no tórax. O coração é uma câmara oca com 4 cavidades. Um órgão muscular entre os pulmões, no mediastino, tem a forma de um cone invertido, com seu ápice voltado para baixo. A imagem mostra o local no tórax, chamado mediastino, exatamente o meio do peito, onde está localizado o coração, entre os 2 pulmões. Na imagem ao lado, o ápice do coração está desviado, na maioria de nós, para o lado esquerdo. Paredes do coração consiste de 3 camadas distintas: epicárdio, camada externa; miocárdio, camada média; endocárdio, camada interna. A imagem mostra as 3 camadas do coração: camada externa, epicárdio; camada média, miocárdio; camada interna em contato com o sangue, endocárdio. O coração também é revestido por uma membrana fibrosa, chamada de pericárdio. Divisões do coração. O coração é dividido em 2 metades, esquerda e direita, cada uma delas subdividida em 2 câmaras: átrios, câmaras superiores; ventrículos, câmaras inferiores. A imagem mostra as 4 câmaras cardíacas: câmaras superiores, átrio direito, átrio esquerdo; câmaras inferiores, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. As câmaras superiores, átrios, são câmaras receptoras do sangue. As câmaras inferiores, ventrículos, são câmaras bombeadoras do sangue. O átrio direito constitui a porção superior direita do coração. É uma câmara de parede fina que recebe sangue de todos os tecidos, exceto dos pulmões. 3 veias desembocam no átrio direito: as veias cavas superior e inferior, que trazem o sangue das porções superiores e inferiores do corpo, e o seio coronário, que drena o sangue venoso do próprio coração. Na imagem, vemos as veias cavas superior e inferior chegando ao átrio direito. Também vemos ao lado o seio coronário, que é uma veia que recolhe sangue venoso do próprio coração e depois desemboca no átrio direito. O ventrículo direito constitui a porção inferior direita do coração. A artéria pulmonar, que leva o sangue para os pulmões, sai dele. O ventrículo direito é a porção inferior direita do coração. A artéria pulmonar sai do ventrículo direito. Átrio esquerdo constitui a porção superior esquerda do coração. Ele é ligeiramente menor do que o átrio direito, com uma parede mais espessa. Recebe as 4 veias pulmonares que drenam o sangue oxigenado dos pulmões. O átrio esquerdo é o local do coração onde as 4 veias pulmonares chegam, vindas dos pulmões. O ventrículo esquerdo constitui a porção inferior esquerda do coração. As paredes dessa câmara são 3 vezes mais espessas do que as paredes do ventrículo direito. O sangue é forçado através da aorta para todas as partes do corpo, com exceção dos pulmões. Na imagem vemos que o ventrículo esquerdo tem as paredes muito mais grossas do que do ventrículo direito. A justificativa para isto é que o ventrículo esquerdo bombeia sangue para todo o organismo, enquanto que o ventrículo direito só bombeia sangue para os pulmões. Válvulas cardíacas, tricúspide e bicúspide. Válvulas atrioventriculares, quando abertas, permitem a passagem de sangue dos átrios para os ventrículos, e quando fechadas, impedem o refluxo sanguíneo. A imagem mostra as válvulas atrioventriculares localizadas entre os átrios e os ventrículos, tricúspide do lado direito e bicúspide ou mitral do lado esquerdo. Válvulas cardíacas, pulmonar e aórtica. Válvulas entre os ventrículos e suas artérias. Quando abertas, permitem a saída de sangue dos ventrículos para as artérias. Quando fechadas, impedem o seu refluxo. A imagem mostra a válvula pulmonar
e aórtica fechadas, enquanto a válvula bicúspide e tricúspide estão abertas. Ciclo cardíaco: o coração exibe um ciclo rítmico de contração sístole e relaxamento diástole do miocárdio. Na imagem vemos momentos de sístole e diástole, sendo que os átrios contraem ao mesmo tempo, os ventrículos contraem ao mesmo tempo. Sístole, contração; diástole, relaxamento. O eletrocardiograma registra o momento de sístoles e diástoles das câmaras cardíacas. Controle nervoso do coração: o coração ele é inervado pelos nervos simpático e parasimpático. O nervo simpático acelera a origem e transmissão de estímulos, levando ao aumento do batimento cardíaco, ao aumento da força de contração do miocárdio e, consequentemente, da quantidade de sangue expulso pelo coração. O parasimpático é de atuação inversa do simpático, pois diminui o batimento cardíaco através da diminuição da excitabilidade e da transmissão de estímulos. A imagem mostra o nervo parasimpático e os nervos simpáticos atuando sobre o coração, lembrando que o simpático acelera e o parasimpático desacelera ou inibe. Efeito de íons na função cardíaca. O potássio e o cálcio têm marcada influência na transmissão do impulso no músculo cardíaco. Excesso de íons potássio no líquido extracelular diminui a velocidade cardíaca, originam flacidez e dilatação do coração, fraqueza geral do músculo cardíaco e diminuição da força de contração. Excesso de íons cálcio produz um efeito oposto e o coração sofre então uma contração espasmódica. Batimento cardíaco: o coração é inerentemente rítmico e o batimento cardíaco é gerado pelo tecido neuromuscular especializado do coração. A imagem mostra o tecido neuromuscular do coração, se tratando do nódulo sinusal ou sinoatrial localizado no átrio direito e do nódulo átrio-ventricular localizado também no átrio direito. O nódulo sinusal é chamado de marca-passo devido ao batimento cardíaco ser por impulsos elétricos nascendo espontaneamente dele. O nódulo átrio-ventricular recebe os estímulos do nódulo sinusal e os transmite com ligeira defasagem para a musculatura ventricular. A imagem mostra que o nódulo sinusal gera o impulso, por isso ele é conhecido como marca-passo, transmite esse impulso para o nódulo átrio-ventricular e este para os dois ventrículos, o direito e o esquerdo. Vasos sanguíneos consistem de um sistema de tubos fechados que transporta o sangue para todas as partes do corpo e o trazem de volta ao coração. São eles artérias, veias, capilares. Na imagem, veia. As veias levam ao coração o sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas que as das artérias. Artéria. As artérias levam sangue do coração a todo o corpo. Suas paredes são espessas e dilatáveis. E o capilar. Os capilares levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles ligam as artérias e a veias. Artérias transportam o sangue para os vários tecidos do corpo sob a alta pressão exercida pela ação bombeante do coração. O coração força o sangue nesses tubos elásticos, os quais, ao receberem-no com impacto, o expelem sob a forma de ondas pulsáteis. A parede de uma artéria consiste de 3 camadas: túnica íntima ou endotelial, camada interna; túnica média, camada média; e a túnica adventícia, camada externa. Veias funcionam para conduzir o sangue do tecido periférico para o coração. As veias, como as artérias, têm 3 camadas. Capilares são vasos com forma de tubos de pequeníssimo calibre. Constituem a rede de distribuição e recolhimento do sangue nas células. Inervação dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são inervados pelo nervo simpático, que possui ação vasoconstritora, diminui o calibre dos vasos,
e pelo nervo parasimpático, que é vasodilatador, aumenta o calibre dos vasos. A imagem mostra vasodilatação e vasoconstricção. Ação do simpático sobre os vasos sanguíneos, vasoconstricção. Ação do parasimpático sobre os vasos sanguíneos, vasodilatação. Circuitos cardíacos pulmonar e sistêmico. A imagem mostra que, ao mesmo tempo, os átrios recebem sangue arterial e sangue venoso. Sangue venoso no átrio direito, sangue arterial no átrio esquerdo. Ao mesmo tempo, esse sangue é mandado para os ventrículos. Sangue venoso ventrículo direito, sangue arterial ventrículo esquerdo. Daí esse sangue entra pelas respectivas artérias. Artéria pulmonar no lado direito, artéria aorta no lado esquerdo. Circuito pulmonar leva o sangue pobre em oxigênio do coração, do ventrículo direito, para as superfícies respiratórias, os alvéolos dos pulmões, trazendo o sangue oxigenado de volta ao coração, ao átrio esquerdo. Circuito sistêmico leva sangue rico em oxigênio do coração, do ventrículo esquerdo, para todas as partes do corpo, exceto para as superfícies respiratórias dos pulmões, e trazendo sangue pobre em oxigênio de volta ao coração, para o átrio direito. A imagem mostra os circuitos pulmonar e sistêmico. O pulmonar começa no ventrículo direito, sangue venoso, leva sangue para os pulmões e retorna arterial no átrio esquerdo. O circuito sistêmico começa no átrio esquerdo, leva sangue oxigenado para todas as partes do corpo e retorna ao átrio direito como sangue venoso. Principais vasos sanguíneos do corpo humano: artérias e veias. Principais artérias: carótida, pescoço, subclávia, tórax, aorta, coração, aorta abdominal, abdômen, mesentérica, intestino, ilíaca, pelve, femoral, coxa, poplítea, atrás do joelho, tibial, perna, radial e ulnar, antebraço, braquial, braço. Na imagem vemos artérias carótidas, são 3 carótidas: externa, interna e comum. Carótida, simplesmente. A seta verde aponta a artéria subclávia, localizada abaixo da clavícula. Algumas importantes artérias: carótida, subclávia, aorta, renal, ilíaca, mesentérica. A imagem mostra as artérias coronárias, artérias que irrigam o músculo cardíaco, todas derivadas da artéria aorta. Importantes artérias do membro superior e membro inferior. Membro superior: artéria axilar, artéria braquial, artéria ulnar, artéria radial. Membro inferior: artéria femoral, artéria poplítea, artéria tibial, artéria fibular. Principais veias: jugular, pescoço, subclávia, tórax, cava superior e cava inferior, coração, mesentérica, intestino, ilíaca, pelve, femoral, coxa, safena, membro inferior, poplítea, atrás do joelho, tibial, perna, basílica, antebraço, braquial, braço. Na imagem destacamos veia jugular, jugular externa, jugular interna e também a veia subclávia. Destacamos na imagem veia cava superior e veia cava inferior, veias do coração. Na imagem vemos importantes veias da região abdominal, mas destacamos a veia mesentérica do intestino. Veias do membro inferior: veia ilíaca, veia femoral, veia poplítea, veia tibial, veia safena. Veias do braço e antebraço: veia braquial, veia cefálica, veia mediana do cotovelo, veia basílica. Exercício de fixação. Exercício de fixação, um total de 14 perguntas relativas ao que foi estudado sobre este assunto.
Exercício de fixação. Nessa imagem do coração, vamos nomear as estruturas que estão apontadas com setas e números.